tem que acreditar sim nos sonhos, mas agir com muita lealdade, com honestidade, com uma competição leal, né, sempre, mas e respeito pelos cavalos. E isso aí, trabalhar duro. Para qualquer problema é ter fé, tá com um problema muito sério, trabalha em dobro, em triplo e vai para frente. No Brasil eu fui tetracampeão brasileiro de Young Riders, bicampeão brasileiro de Júnior, né, campeão paulista em todas as categorias, acho que no mínimo 3 vezes, algumas 4 vezes. Campeão sul-americano também de Júniors. Quando você está dentro do jogo ali, você não tem essa visão externa e às vezes a gente, pelo fato de eu ter muito pé no chão, eu sempre não me vangloriar das minhas conquistas, porque isso é que realmente me motiva a continuar batalhando muito, né? Então eu deixo na cabeça da minha família, dos meus amigos, na história, mas na minha cabeça as medalhas vão expirando e eu fico com vontade de estar na hora de ganhar mais. Eu sempre penso assim. Eu fiquei no Global Champions Tour, né? Eu fiquei durante 2 anos, eu fui terceiro na geral, né? Na Fórmula 1 do hipismo, sendo que outros 3 anos eu fiquei em quarto, que eu fiquei algum bom tempo no top 10 e fiquei mais de 8 anos entre os 30 do mundo, né? Sendo o melhor brasileiro. É muito bacana, isso dá muita... É bacana não por estar na frente, para dizer estou o melhor, não é ser o melhor, né? Estou o melhor no momento. É legal porque você vê que tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você acredita, o seu método, a maneira que teu pai te criou, a maneira de você enfrentar seus problemas, no meu caso, né, de superação, eu descobri muito do meu potencial nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos que às vezes à noite você bate aquele desespero e pensa em desistir de tudo. Não vou mentir, já algumas vezes eu já falei, putz, não vai dar. Aquilo ali dura 6, 7 horas de sono e não 10, porque eu já, no meio da noite, a primeira ida no banheiro ali, eu já tô doido pro sol nascer e eu já virar o jogo, e sempre foi assim. Esse teu novo projeto aqui, né, um projeto que já está funcionando, né, o BRA, realmente o sistema que você montou, o sistema é tudo o que a gente precisa, que é o caminho, é a chave para a felicidade, a chave do sucesso de vários criadores, grandes e pequenos criadores, e de pais e de pessoas que querem realmente ter sucesso no esporte. Sucesso, o que eu digo, é manter uma média boa, entendeu? Uma linha acima da média, não é ter um resultado bom e depois ter 10 resultados piores e falar, esse ano eu ganhei 2 grandes prêmios, ou fiquei 2 vezes classificado. Não é isso que eu estou falando de forma e ano a ano progredir, né? A gente quer colocar um tijolo de cada vez e chegar lá no pico da montanha, né? Eu comecei a montar cavalo, para falar a verdade, assim, a paixão pelos meus cavalos começou numas férias que a gente foi passar em Caxambu, Minas Gerais. Eu gostava muito de ir para lá sempre e adorava acordar cedo, mesmo nas férias, para poder montar cavalos com meu pai ali de aluguel. Comecei e tive a felicidade de encontrar o meu primeiro instrutor, né, que foi um dos principais responsáveis pela minha carreira, que eu venho traçando até hoje, que foi o Matias Rodrigues da Silva, um gaúcho, um cara sensacional. Digo até pelo sentimento que ele tinha de nunca atropelar as coisas. Obviamente ele não tinha muito acesso aos conhecimentos técnicos da arte da equitação, mas o bom senso dele de não inventar coisa, não tentar fazer coisa além do que ele passar do limite da segurança. Então eu tinha muito medo e ele foi me tirando todo esse medo. No meu primeiro teste era uma coisa que, quando meu pai perguntou quanto tempo eu demoraria para dar o meu primeiro salto, e o Matias disse 4 anos. Foi onde eu descobri já uma força muito grande que eu tinha dentro de mim. Eu descobri que cada vez quando alguém falasse que eu não era capaz de fazer uma coisa, é onde eu sempre conseguiria fazer aquilo muito bem feito. E em menos de 1 ano eu ganhei
o campeonato Pão de Açúcar, onde eu já peguei vários cavaleiros aí numa entre-safra que estavam saindo do mirim para o júnior, diversos cavaleiros saltando, e eu acho não, né? Eu nem digo que eu merecia ganhar tecnicamente aquele concurso, mas dentro do meu coração e dentro da minha mente eu estava muito forte, já demonstrando um poder de superação muito grande. E aquilo me deu uma injeção de motivação muito grande, né? Essa paixão dos cavalos. Até eu tenho que rebobinar um pouquinho dizendo que meu pai viveu a infância toda na Vila Militar, que meu avô era major do Exército Infantaria, né, lá em Deodoro. E por isso que meu pai adorava cavalos ali, porque a diversão dele era ir na cavalaria e montar cavalos, mas meu avô tinha um salário ali de major, não tinha condições nem de comprar uma bota para o meu pai. Aí meu pai, quando veio para São Paulo, com 17, 18 anos, trabalhando aí com a coragem e com muita fé, conseguiu construir tudo o que ele tem hoje e pôde proporcionar para mim tudo o que eu precisava para alcançar meus sonhos, né? Então, meu grande mentor, meu grande amigo, meu pai e, obviamente, minha mãe e toda a minha família e grandes amigos que eu tenho, que eu não posso deixar... eu não vou citar porque seria um pecado, são tantas pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje, e eu não vou citar nome por nome aqui, que eu ficaria falando mais de uma hora. E todos os tratadores, ferradores, veterinários, se eu tivesse que dividir o que eu alcancei até hoje com essas pessoas, eu não estou falando isso de uma forma para parecer o bom menino de forma alguma, mas eu te juro que eu acho que a menor parte ficaria comigo. O meu valor é pela criação que eu tive, de manter bastante humilde, focado, com garra, sempre otimista, entendeu? E procurando trabalhar em equipe. E é isso que eu tento sempre hoje proporcionar, não só para os meus amigos e para qualquer pessoa que venha treinar comigo. O mais importante para mim, quando eu pego um projeto, né, de uma criança ou de uma pessoa para treinar, antes de formar ali um campeão de hipismo, ajudar a ser um ser humano medalha de ouro. E com isso, com certeza, todo o resto vai vir muito mais fácil, né? A importância de amar o cavalo, do bem-estar do cavalo, de respeitar os limites do cavalo, não tratar como uma máquina, enfim. Os primeiros dias que eu tive aula na hípica, meu pai perguntou para mim, falou: Doda, isso eu tinha 9 anos, 9 anos. Doda, você quer montar cavalo ou andar a cavalo? E eu disse: pai, mas não é a mesma coisa? Ele falou: não, andar a cavalo qualquer um anda. Basta subir num cavalo, escolhe um cavalo manso, igual a gente fazia em Caxambu, monta, entendeu? Pega um cavalo bem manso, monta e vai andar. Agora, montar cavalo, quem vai montar e é querer coisa grande, é querer ser um campeão, o que você quer? E eu respondi imediatamente, falei: eu quero ir para a Olimpíada, eu quero ganhar medalha pelo meu país. Direto eu falei. Aí meu pai tomou um susto, meu pai até riu assim da minha resposta. Ele falou: eu sei, mas você sabe que isso é uma coisa muito grande, né? Eu falei: pai, mas eu quero. Daí ele falou: tá, então eu vou fazer tudo o que eu posso para você poder alcançar isso. Eu falei: mas então, se eu fizer tudo o que você está falando, eu vou conseguir? Ele falou: de forma alguma, eu não posso te garantir, mas uma coisa que eu te dou certeza é se você fizer qualquer coisa que não seja 100% do que eu estou falando, a tua chance é zero de conquistar. Então eu tive ali naquela conversa com meu pai já uma responsabilidade, eu sabia o que eu queria e eu abri mão de muitas coisas, assim, muitas coisas. Se você pensar da minha geração, tem vários cavaleiros que são ótimos cavaleiros e que tiveram também oportunidades e por outros motivos não chegaram, mas muitos não chegaram e com condições porque a escolha não é fácil, né? As pessoas confundem que a gente, quando você escolhe montar cavalo, né, e não andar a cavalo, como meu pai disse, eles confundem com uma vida aí de príncipe, do cavalo que vem ali, tua bota toda engraxadinha, você chega com a Mercedes do lado do teu cavalo, encilha, ninguém sabe o que é você sair do teu país e você vai para a Europa de uma hora para outra, onde essa diferença do câmbio
tudo isso fica muito difícil, né, para você conseguir patrocínio que te dê uma vida lá já parecida com a daqui, então você já tem que fazer uma escolha de morar num lugar bem mais simples, de você começar a se virar, não tem ninguém que vai fazer tua comida, você lava tua roupa, você já vive um tempo na cocheira, morando nos apartamentos quando é necessário, até você conseguir subir um pouquinho com as coisas. Eu tinha um orçamento onde eu tinha que fazer conta. Se eu quisesse morar num lugar muito legal, eu poderia gastar com aquilo, mas eu não poderia ter os cavalos onde eu queria. Então, meu pai fez de uma forma que eu tive que dar muito valor. Tive que estudar inglês, francês e alemão, né? Alemão eu consegui escapar do meu pai, porque putz, eu acordava todo dia às 6 da manhã, eu tinha que ir todo dia lá no Berlitz, ali de Bruxelas, para fazer aula de inglês, um dia inglês, um dia francês, um dia alemão, e todos os dias, e depois que eu ia treinar. E o alemão eu fiz 3 meses, parei, me arrependo que eu podia ter continuado, é muito importante o alemão ali para quem faz hipismo, acho que é uma vantagem enorme. Uma vez, quando eu ganhei o Master de Stuttgart lá, estava o presidente da Mercedes lá, o CEO, e ele não falava inglês, e aí veio isso na minha cabeça. Imagina se eu falasse agora alemão, a alegria que ele ia ter de ver assim, um brasileiro ali, né, falando a língua dele. Aí eu me arrependo muito, mas eu ainda vou aprender a falar alemão, uma coisa que eu quero muito. Então a carreira foi bastante vitoriosa, com muita ajuda, apoio da minha família, do meu pai, principalmente. E depois indo para a Europa, como eu disse, ralei bastante, meu pai continuou me apoiando muito, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que independente de você ter condição financeira, de você ter garra, você ter fé, não achar que isso é o suficiente, né? Se você realmente não trabalhar duro, hoje em dia a competição é tão acirrada que talento não vai ganhar medalha, entendeu? Não basta, é muito mais treinamento, quem trabalha duro que vai chegar, com planejamento, com uma base sólida, formação de cavalos, criação, uma criação que nem a gente tem, mas com os cavalos bem formados, né? Com cavaleiros formados, com padrão de ensino, né? Que a gente possa, como nos Estados Unidos, de 200 metros assim, a gente não sabe quem que é quem. Você vê pela posição ali, você sabe pelo porte físico mais ou menos, mas quando você vê umas meninas montando ali, parece que é a mesma pessoa. Todos têm uma posição padronizada, sabe? A equitação maravilhosa deles. E isso é o que eu venho lutado desde o início, como organizador de concurso, ou com as minhas clínicas que eu fiz aqui quando eu retornei com o Marquinhos, que foram muito produtivas, e então essa é parte da minha luta.